Nos últimos meses da guerra, a retirada desordenada das forças alemãs transformou a Europa Central em um território em movimento constante. Nesse cenário, a identidade de milhares de membros do aparato nazista se diluiu entre unidades em fuga e arquivos destruídos. Foi ali que o rastro de um médico de Auschwitz começou a se dissolver. A retirada de Josef Mengele começou no dia 17 de janeiro de 1945, apenas 10 dias antes da chegada do Exército Vermelho ao complexo de Auschwitz. Ele abandonou o local seguindo as diretrizes estabelecidas para o pessoal médico das SS, que incluíam a transferência para outros campos ainda operacionais. Seu destino imediato foi Grossrosen, localizado na Silésia, onde a concentração de unidades em trânsito mostrava a desordem das semanas finais do Reich. A evacuação de prisioneiros, a destruição parcial de arquivos e a mobilidade forçada de comandos e auxiliares faziam parte desse processo geral de desintegração. Em paralelo, em Berlim, o Instituto Kaiser Wilhelm eliminou materiais que vinculavam pesquisadores aos experimentos realizados nos campos, o que dificultaria depois a reconstrução documental de responsabilidades. O avanço soviético obrigou a evacuar novamente Grossrosen, e Mengele juntou-se a um fluxo constante de pessoal que procurava realocar-se para o oeste. Para reduzir riscos, substituiu seu uniforme das SS por um da Wehrmacht e acompanhou uma unidade que se dirigia à região central da Tchecoslováquia. Esse movimento se replicava em diversos pontos da frente: hospitais de campanha transferidos sem planejamento, comboios improvisados e estruturas médicas dissolvidas entre colunas de soldados e refugiados. No início de maio, o avanço soviético alcançou Saas, nos Sudetos, onde um hospital de campanha motorizado tentava manter um serviço mínimo, apesar da falta de suprimentos e da pressão militar crescente. Lá, Mengele coincidiu com Hans Otto Kahler, um médico formado no ambiente acadêmico do Instituto Kaiser Wilhelm. Kahler geriu sua integração temporária no hospital, o que permitiu a Mengele operar sob uma identidade funcional dentro de uma unidade com pouca supervisão. 8 de maio, coincidindo com a rendição alemã, o hospital cruzou para a Saxônia, ficando em uma faixa incerta entre a ocupação soviética e o avanço estadunidense. Nessa zona, a mobilidade de grupos militares desarmados, civis deslocados e pessoal de saúde dificultava qualquer processo de identificação individual. Nos dias seguintes, Mengele usou vários nomes nos registros internos do hospital. Um deles, Fritz Ullmann, aparecia de maneira recorrente. As unidades móveis desse tipo careciam de mecanismos centralizados para verificar identidades, o que facilitava a dispersão de perfis dentro de listas incompletas ou duplicadas. Pouco depois, no dia 15 de junho, a chegada de tropas americanas obrigou a dissolução da unidade. Mengele tentou deslocar-se para a Baviera, integrando-se em uma coluna que inicialmente evitou os controles aliados, mas foi detido perto de Weiden, quando a falta de combustível impediu continuar o trajeto. Registrado como Josef Mengele, ficou classificado como prisioneiro de guerra comum devido a um fator que teve consequências decisivas: não possuía a tatuagem de grupo sanguíneo que identificava os membros das SS. Essa tatuagem, habitualmente localizada na parte superior do braço ou sob a axila, permitia filtrar rapidamente aqueles que deveriam passar por interrogatórios específicos. Ao não tê-la, Mengele foi processado junto a soldados da Wehrmacht e transferido para um campo de prisioneiros em condições administrativas que não contemplavam uma revisão exaustiva de antecedentes. O que ele não sabia era que seu nome já constava em documentos elaborados nas semanas anteriores. Sobreviventes de Auschwitz tinham fornecido informações sobre um médico envolvido em seleções e experimentos, e a Comissão de Crimes de Guerra das Nações Unidas o havia incluído em suas primeiras listas. Também aparecia no Diretório Central de Criminosos de Guerra, compilado pelo Alto Comando Aliado em Paris. No entanto, esse sistema dependia da distribuição coordenada de listas impressas para todos os centros de internamento, e em muitos casos os registros não estavam atualizados ou não eram consultados de forma sistemática. O volume de prisioneiros que deveriam ser processados em 1945
superava com creces a capacidade administrativa disponível. A prioridade era desarmar unidades, controlar movimentos de população e reabrir serviços essenciais em zonas devastadas. Nesse contexto, a identificação nominal de indivíduos concretos resultava irregular. Durante a sua estadia no campo, Mengele obteve documentos de libertação graças à intervenção de um médico destinado ao escritório administrativo, o que lhe permitiu integrar-se num transporte de libertados sem figurar como pessoa de interesse. Uma sucessão de transferências o levou finalmente a Ingolstadt. De lá, procurou dirigir-se a Donauwörth com a intenção de contatar conhecidos que pudessem lhe fornecer apoio básico. O deslocamento foi realizado sem controles rigorosos entre setores ocupados, o que permitia o movimento de indivíduos desde que dispusessem de documentos válidos. Nesse trajeto, Mengele transportava 2 jogos de papéis, os autênticos, com seu nome real, e os duplicados, que utilizava como identificação operativa. Os documentos verdadeiros ficaram acidentalmente nas mãos de um acompanhante ocasional, o que o obrigou a adotar de maneira definitiva a identidade de Fritz Ullmann. Sua passagem por lares de antigos contatos resultou breve, devido à pressão aliada por localizar colaboracionistas e membros do aparato administrativo nazista. A detenção de um de seus conhecidos o levou a abandonar o lugar imediatamente e dirigir-se para a zona ocupada pelo Exército Vermelho para recuperar notas que havia deixado depositadas antes de sua fuga. Após regressar a Munique com esse material, encontrou alojamento temporário em um ambiente reduzido, onde se discutiu sua situação legal à luz de processos judiciais já iniciados em Nuremberg contra pessoal médico das SS. A magnitude das acusações, as condenações proferidas e as investigações sobre experimentos realizados nos campos mostravam um panorama em que o risco de identificação aumentava progressivamente. Em paralelo, ocorreram declarações familiares que o davam por morto, inscrições administrativas que o assinalavam como desaparecido e referências imprecisas que circulavam entre diferentes organismos aliados. A ausência de uma fotografia recente, a falta de um endereço verificável e o aparecimento de relatórios contraditórios consolidaram uma situação em que diversos arquivos o registravam sem coincidência plena de dados. Essa dispersão configurou o ponto de partida de um percurso documental fragmentado, onde um nome conhecido coexistia com um indivíduo que avançava sem ser rastreado de forma coerente. Na Alemanha ocupada, a reconstrução avançava com maior rapidez do que a depuração administrativa. Milhões de deslocados se misturavam com antigos soldados, refugiados e funcionários sem destino claro. Nesse emaranhado sem controle centralizado, um nome podia perder-se com facilidade. Assim começou a consolidar-se a distância entre um indivíduo oculto na Baviera e um expediente que apenas começava a formar-se. Isolado em fazendas da região e utilizando de forma estável a identidade de Fritz Ullmann, Josef Mengele aproveitou a saturação de trabalhadores em trânsito para diluir qualquer referência ao seu passado. O emprego agrícola oferecia discrição e mobilidade, e as comunidades rurais, acostumadas a receber mão de obra temporária, não registravam com rigor aqueles que trabalhavam por períodos breves. A presença de redes compostas por antigos membros do Partido Nazi ou simpatizantes locais facilitava alojamento, intermediários e documentos básicos que permitiam mover-se sem chamar a atenção. O anonimato também dependia de evitar controles desnecessários. Cada inspeção das autoridades aliadas em vilas próximas obrigava a modificar rotinas, mudar de alojamento ou adotar uma variação de identidade. Fritz Ullmann foi uma das mais utilizadas durante esses anos, especialmente em zonas onde o nome Ullmann pudesse resultar demasiado conhecido nos registros locais. A multiplicidade de documentos em circulação e a escassa supervisão favoreciam a continuidade desse encobrimento, enquanto a administração militar aliada tentava estabilizar territórios que ainda sofriam escassez de recursos e mobilidade interna incomum. Enquanto isso, em diferentes arquivos europeus começavam a aparecer referências dispersas ao médico de Auschwitz.
Os primeiros testemunhos de sobreviventes, recolhidos entre 1945 e 1946, mencionavam um oficial sanitário envolvido em seleções na rampa e em experimentos com gêmeos. As descrições físicas eram imprecisas e a maioria dos relatos se concentrava em procedimentos, não em características identificativas. A escrita confusa de certos sobrenomes, a ausência de fotografias recentes e a falta de um endereço verificável impediam consolidar um perfil inequívoco. A Comissão de Crimes de Guerra das Nações Unidas recebeu múltiplas declarações que mencionavam um médico chamado Mengele. Embora coincidências em práticas atribuídas a um mesmo indivíduo tenham sido registradas, os relatórios foram elaborados em diferentes países e com critérios não uniformes. A escassa comunicação entre grupos de investigação atrasou a elaboração de um dossiê coerente. Em alguns documentos, o nome aparecia vinculado à unidade médica de Auschwitz. Em outros, figurava unicamente como referência secundária dentro de listas mais amplas sobre pessoal de saúde das SS. A administração civil alemã adicionou ainda mais confusão ao registrar Josef Mengele como falecido, com base em declarações familiares recolhidas em 1946. A aceitação dessa declaração de falecimento, sem uma verificação exaustiva, consolidou uma discrepância estrutural. Nos registros civis, aparecia como morto, enquanto em certas listas aliadas figurava como suspeito. A falta de coordenação entre ambas as fontes tornava improvável que um funcionário relacionasse ambas as informações, o que reduzia significativamente a possibilidade de ativar uma busca concreta. A partir de 1947, a Promotoria de Friburgo iniciou uma investigação preliminar centrada nos médicos que haviam atuado em Auschwitz. O nome de Mengele surgiu vinculado a testemunhos mais detalhados sobre experimentos com gêmeos e seleções de prisioneiros recém-chegados. No entanto, a carga de trabalho extraordinária da promotoria e a limitação de recursos dificultavam avançar em cada caso individual. O dossiê foi integrado em uma coleção maior de documentos que esperavam a chegada de novos investigadores ou a criação de estruturas mais amplas para a perseguição penal. Em paralelo, Mengele mantinha um fluxo irregular de contato com sua família por meio de intermediários que evitavam deixar rastros diretos. Hans Sedlmayr, funcionário da empresa familiar em Günzburg, era responsável por transmitir mensagens, gerenciar envios de dinheiro e coordenar as rotas seguras para o fugitivo. A empresa Mengele & Söhne, dedicada a máquinas agrícolas, contava com influência local suficiente para operar com relativa estabilidade em um ambiente de pós-guerra que exigia a reconstrução de setores essenciais. Por volta do ano 1948, começaram a ser avaliadas opções para deixar a Alemanha. As conversas entre a família e os intermediários indicavam a América do Sul como um destino viável. A situação na Argentina oferecia condições favoráveis, políticas migratórias flexíveis, presença considerável de imigrantes alemães e disponibilidade de documentação de viagem que não exigia verificações profundas sobre o passado do requerente. No entanto, para acessar esse sistema, era necessário consolidar uma identidade operacional suficientemente sólida para solicitar documentos de viagem sem risco de detecção. As redes clandestinas que facilitavam a fuga de antigos nazistas operavam com rotas que cruzavam o sul da Alemanha em direção à Áustria e Itália. Estas estruturas utilizavam pontos de passagem controlados por contrabandistas, contatos locais nos passos alpinos e, por vezes, a colaboração de certos funcionários eclesiásticos ou administrativos. Mengele integrou-se em uma destas rotas no início de 1949, seguindo instruções precisas para deslocar-se em direção à região do Brenner, com uma combinação de transporte ferroviário e percursos a pé. Em 18 de abril de 1949, cruzou a fronteira alpina junto a um guia que conhecia os movimentos das patrulhas fronteiriças. Uma vez em território italiano, dirigiu-se a Vipiteno e, posteriormente, a Bolzano, onde recebeu apoio logístico e recursos econômicos. Nesse contexto, cada passo dependia de documentos provisórios que precisavam ser substituídos antes de qualquer controle formal.
A necessidade de melhorar essa documentação levou a gerir um passaporte da Cruz Vermelha Internacional em nome de Helmut Gregor, identidade que se tornaria sua via principal para sair do continente. O processo administrativo para obter visto de saída na Itália apresentou dificuldades inesperadas. A ausência temporária do funcionário habitual e a incapacidade do substituto para agilizar a documentação resultaram em uma retenção que prolongou o trâmite durante várias semanas. Finalmente, com o visto já aprovado, Mengele pôde embarcar no North King rumo a Buenos Aires em 25 de maio de 1949. A viagem foi realizada com documentação válida, sob uma identidade projetada para passar como a de um refugiado europeu que procurava reiniciar sua vida na América do Sul. Enquanto o navio avançava para o Atlântico, os arquivos judiciais europeus continuavam a acumular depoimentos, relatórios e referências que mencionavam de forma intermitente o médico de Auschwitz. A falta de coordenação entre agências e a inexistência de uma ordem de prisão internacional permitiam que a figura de Mengele permanecesse registrada apenas como um nome disperso entre documentos desconexos, sem um acompanhamento operacional que pudesse associá-lo ao seu destino real. O North King atracou em Buenos Aires em 22 de junho de 1949. No cais, Joseph Mengele desceu com a documentação emitida pela Cruz Vermelha sob o nome de Helmut Gregor, esperando encontrar o contato anunciado durante sua passagem pela Itália. Diante da ausência dessa pessoa, avançou para o controle aduaneiro, onde um agente solicitou a revisão do conteúdo de sua bagagem. Os documentos médicos em alemão atraíram a atenção de um médico portuário que inspecionou as pastas de forma superficial antes de autorizar sua entrada no país. Com isso, Mengele ingressou formalmente como refugiado europeu, sem obstáculos significativos por parte das autoridades argentinas. Sem recursos imediatos nem alojamento previsto, apoiou-se em 2 passageiros italianos que conheceu durante a travessia, que o conduziram a uma pensão modesta no bairro de Palermo. Compartilhava quarto e banheiros comuns, um ambiente muito distante de sua vida anterior na Europa. A partir daí, procurou emprego utilizando uma referência obtida na Alemanha e apresentou-se a Schott, um empresário têxtil. Este só pôde oferecer-lhe uma vaga de operário na fábrica, um trabalho físico que Mengele rejeitou inicialmente. Sem alternativas e com despesas que precisava cobrir rapidamente, acabou aceitando trabalhos manuais que lhe permitiram mudar-se para uma moradia compartilhada em Vicente Lopes. Nessa residência, coincidiu com um engenheiro cujo lar funcionava como oficina de carpintaria. A presença de instrumental médico entre os pertences de Mengele levantou suspeitas, embora ele evitasse dar explicações. Quando a filha do engenheiro adoeceu, aplicou procedimentos básicos com os meios disponíveis: isolamento, controle de temperatura e uso de sulfonamidas. Após a melhora da menina, insistiu em que não se divulgasse que havia atuado como médico. Esse episódio refletiu a tensão constante entre manter seu esconderijo e as situações em que sua formação era difícil de disfarçar. Durante esses primeiros anos em Buenos Aires, ele manteve um registro escrito que foi interrompido logo e não reapareceu em documentos posteriores. Em paralelo, são preservadas cartas enviadas para a Alemanha, nas quais ele descrevia uma cidade que combinava infraestrutura moderna, atividade cultural intensa e uma ampla presença de comunidades europeias. A existência de diários em alemão, cafés de estilo continental e uma arquitetura que lembrava capitais europeias facilitou sua adaptação inicial ao ambiente urbano. A colônia alemã na Argentina estava estruturada e contava com escolas, associações culturais e redes de apoio mútuo que funcionavam desde antes da guerra. Nesse contexto, novos imigrantes podiam se integrar com relativa facilidade. A sociedade argentina mantinha tensões políticas e sociais profundas, com uma igreja católica muito influente e setores nacionalistas que haviam mostrado simpatias pelo eixo durante os anos 40. Esse contexto facilitou que recém-chegados alemães, mesmo sob identidades duvidosas, não despertassem suspeitas enquanto cumprissem com os procedimentos formais de imigração. Diversos periódicos vinculados à comunidade germânica haviam expressado posições favoráveis ao Terceiro Reich antes e durante a guerra.
Em 1943, uma comissão oficial investigou os vínculos entre setores alemães residentes na Argentina e o governo nazista, concluindo que existiam conexões financeiras e redes de propaganda. Apesar disso, o governo de Juan Domingo Perón optou por não intervir e manteve uma política migratória que permitiu a entrada de milhares de alemães sem investigar seus antecedentes. Isso facilitou que indivíduos procurados na Europa se estabelecessem sem maiores impedimentos. Nesse contexto, Mengele passou da precariedade inicial a residir temporariamente em lares de simpatizantes alemães. As autoridades argentinas não questionaram a veracidade de sua identidade, nem aprofundaram em seus documentos. Gradualmente, ampliou seu círculo de contatos através de reuniões organizadas dentro da comunidade alemã, onde coincidiu com ex-membros das SS, empresários e propagandistas do período entre guerras. Essas conexões proporcionaram apoio econômico, assessoria prática e um nível de proteção informal. Entre as figuras destacadas em seu entorno estava Wilhelm Sassen, antigo membro da Abwehr e colaborador em meios afins ao nacionalismo alemão. Sassen organizava reuniões onde se discutiam assuntos do exílio e contatos internacionais. Foi ele quem, em 1952, apresentou Mengele a Adolf Eichmann, então radicado na Argentina sob a identidade de Ricardo Clement. Embora ambos tivessem pertencido ao aparato nazista, sua relação não avançou além do conhecimento mútuo, já que seus interesses e estilos de vida diferiam consideravelmente. Outra figura relevante foi Hans Ulrich Rudel, ex-aviador da Luftwaffe e participante ativo em redes de apoio a fugitivos alemães. Através do arquiteto Federico Haase, Rudel se integrou no grupo que facilitou a Mengele contatos no Paraguai e outros países da região. Esses vínculos foram úteis para viajar por áreas fronteiriças com maior liberdade, inicialmente como representante comercial da empresa agrícola de sua família, e mais tarde para estabelecer rotas seguras de movimento no Cone Sul. Durante meados da década de 50, Mengele realizou viagens periódicas ao Paraguai sem necessidade de ocultar sua identidade. As autoridades migratórias não registraram anomalias nessas deslocações e, segundo relatórios posteriores, utilizou documentos válidos tanto na Argentina como na região, sem recorrer a pseudônimos. Diversas fontes coincidem que parte de sua solvência econômica provinha de remessas geridas desde Günzburg, embora seus familiares o tenham negado em repetidas ocasiões. A reconstrução posterior indica que esse apoio financeiro foi constante pelo menos até o final da década. Em 1956, obteve documentos oficiais em seu nome na Embaixada Alemã em Buenos Aires. A concessão de residência sob a identidade de Joseph Mengele e a renovação do seu passaporte alemão marcaram uma mudança notável em relação à sua etapa inicial de ocultação. Com essa documentação, viajou para a Europa, onde visitou a Alemanha e passou um período na Suíça acompanhado de seu filho. Durante essas estadias, não enfrentou controles significativos nem ordens de prisão, já que as investigações sobre crimes médicos em Auschwitz ainda não haviam gerado solicitações internacionais ativas. O retorno à Argentina coincidiu com avanços nas investigações alemãs. Uma nova geração de promotores, liderada por Fritz Bauer, começou a revisar documentos relacionados com médicos de Auschwitz. Ao reunir testemunhos de sobreviventes, expedientes prévios e arquivos dispersos, o nome de Mengele adquiriu relevância jurídica. O juiz Robert Müller emitiu em junho de 1959 uma ordem de prisão internacional baseada em evidências vinculadas a assassinatos e experimentos realizados no campo. A divulgação parcial dessa ordem alcançou Günzburg e chegou aos ouvidos da família antes que as autoridades argentinas recebessem notificação formal. Hans Sedlmayr alertou Mengele através dos canais habituais de comunicação. A notícia indicava que sua identidade já não estava protegida pela fragmentação de arquivos nem pela falta de coordenação internacional e que sua presença na Argentina passava a converter-se em um objetivo concreto para futuras ações judiciais. A obtenção de documentos oficiais em 1956
marcou uma mudança significativa na situação administrativa de Joseph Mengele. A embaixada alemã em Buenos Aires registrou sua identidade real, emitiu certificados e renovou seu passaporte, permitindo-lhe operar na esfera pública sem recorrer a pseudônimos. Estas gestões, realizadas sem objeções por parte das autoridades diplomáticas, consolidaram um marco documental que facilitaria movimentações posteriores dentro e fora da América do Sul. A partir dessa base, Mengele organizou uma viagem à Europa. Em 1956, ele se deslocou primeiro para a Alemanha Ocidental, onde permaneceu várias semanas entre hotéis, visitas familiares e reuniões com antigos contatos. Também viajou para a Suíça, acompanhado por seu filho Rolf, em um período que utilizou para se movimentar em espaços públicos sem restrições visíveis. As autoridades fronteiriças não registraram irregularidades em sua documentação, e as bases de dados disponíveis naquele momento não estavam integradas com os arquivos de crimes de guerra que mencionavam seu nome. A falta de coordenação internacional permitiu que ele se movesse por diferentes territórios sem enfrentar controles específicos relacionados com seu passado em Auschwitz. Durante esse mesmo período, na Alemanha Ocidental, começaram a se formar novas estruturas destinadas a revisar crimes cometidos durante o nazismo. O promotor Fritz Bauer, designado em 1956 como Procurador-Geral do Estado de Hesse, iniciou um processo de investigação que buscava reexaminar arquivos dispersos desde o final da guerra. Bauer impulsionou uma metodologia que combinava testemunhos, arquivos de diferentes jurisdições e documentação obtida através de organismos internacionais. Seu objetivo era reconstruir de forma precisa as responsabilidades individuais dentro dos campos de concentração e extermínio, o que incluía a atuação de médicos adscritos a unidades sanitárias das SS. Em paralelo ao trabalho de Bauer, o juiz Robert Müller, em Friburgo, começou a receber informações provenientes do Comitê Internacional de Auschwitz. O secretário da organização, Hermann Langbein, forneceu relatórios elaborados a partir de entrevistas com sobreviventes que estiveram sob a supervisão direta dos médicos do campo. Langbein havia sistematizado dados sobre seleções na rampa, experimentos com gêmeos e outros procedimentos realizados em Auschwitz-Birkenau. Este material serviu para identificar padrões operacionais nos quais aparecia repetidamente o nome de Joseph Mengele, embora ainda sem um processo judicial consolidado. A coleta de testemunhos evidenciou coincidências em descrições operativas do médico das SS. Numerosos sobreviventes indicaram que supervisionava seleções iniciais em trens recém-chegados e que coordenava grupos específicos destinados a experimentos biomédicos. A presença constante de seu nome em declarações tomadas em distintos países impulsionou Müller a abrir uma investigação formal. A isso se somaram relatórios sobre experimentos com gêmeos, recolhidos desde 1945, que detalhavam medições antropométricas, injeções de substâncias de análise e exames comparativos realizados em prisioneiros infantis. Cada testemunho foi integrado em um dossiê que identificava Mengele como responsável direto por procedimentos que resultaram na morte de um número não determinado de pessoas. Durante 1958 e início de 1959, os promotores alemães continuaram a reunir documentação adicional. Foram incorporados registros administrativos recuperados de Auschwitz, listas de pessoal médico e correspondência apreendida na Alemanha nos anos imediatos ao pós-guerra. A ausência de fotografias recentes dificultava estabelecer uma identificação visual atualizada, mas a convergência de testemunhos e arquivos permitia sustentar a acusação a nível jurídico. A investigação avançou até alcançar o ponto em que Müller elaborou uma ordem de prisão internacional. Em junho de 1959, o Tribunal de Friburgo emitiu tal documento. A ordem acusava formalmente Joseph Mengele de assassinato com premeditação e de participação em experimentos médicos que implicavam a morte de prisioneiros. Foi distribuída através de canais diplomáticos e enviada a organismos policiais internacionais, incluindo a Interpol. A Alemanha Ocidental
solicitou a colaboração de várias embaixadas e governos, entre eles o argentino, para proceder à sua captura. No entanto, o processo enfrentou um obstáculo estrutural. A Argentina não mantinha um tratado de extradição vigente com a Alemanha Ocidental, o que limitava a capacidade de resposta legal. Além disso, a situação política argentina não favorecia a iniciativa judicial. Parte da comunidade alemã no país mantinha redes de apoio a refugiados vindos do Terceiro Reich, e certas instituições oficiais mostravam relutância em se envolver em processos complexos de extradição. As autoridades locais não possuíam informações precisas sobre o paradeiro atual de Mengele e não existia um mecanismo que obrigasse a revisar exaustivamente os registros migratórios anteriores, onde seu nome aparecia de maneira legítima desde 1956. O vazamento da ordem na Alemanha complicou a operação. Informações derivadas da polícia de Günzburg chegaram às mãos da família Mengele antes que a notificação formal alcançasse as autoridades argentinas. Hans Zedelmeier, funcionário da empresa familiar e ligação habitual, enviou um aviso urgente através dos canais de comunicação previamente estabelecidos. A partir daquele momento, o risco de localização aumentava, já que a menção do caso na imprensa europeia gerava maior interesse nos movimentos do fugitivo e ampliava a difusão pública de seu nome. Após receber o aviso, Mengele reorganizou sua situação em Buenos Aires, reduziu contatos, abandonou residências conhecidas e mudou-se para ambientes menos visíveis dentro da comunidade alemã. Ativou os mecanismos de apoio que havia desenvolvido nos anos anteriores, recorrendo a intermediários com conexões internacionais. Entre eles estava o arquiteto Federico Haase, cujas relações com autoridades paraguaias ofereciam alternativas de mobilidade e residência. Também interveio Hans Ulrich Rudel, figura central em redes de proteção a alemães na América do Sul. Nos meses seguintes, a combinação de pressão judicial na Europa e risco de exposição na Argentina gerou um cenário em que permanecer em Buenos Aires deixava de ser viável. As rotas para o Paraguai começaram a adquirir importância estratégica, tanto pela flexibilidade migratória como pelo clima político favorável a refugiados europeus. A estrutura de apoio já instalada na região orientou seus seguintes passos para um destino onde contava com contactos, possibilidades de residência e facilidades documentais. A ordem de prisão emitida na Alemanha Ocidental em junho de 1959 gerou uma mudança imediata na situação de Josef Mengele. O vazamento que chegou a Günzburg permitiu que sua família agisse antes que a notificação atravessasse os canais diplomáticos. Hans Zedelmeier transmitiu o aviso para Buenos Aires, indicando a necessidade de abandonar a residência habitual e de acionar os abrigos previstos desde anos atrás. Com isso, a estrutura de apoio começou a funcionar seguindo os planos estabelecidos para contingências deste tipo. Mengele mudou-se primeiro para uma propriedade rural nos arredores da capital argentina. Durante várias semanas, limitou seus movimentos e evitou contatos que pudessem expô-lo. Seus aliados na Argentina e no Paraguai supervisionaram possíveis indícios de vigilância, enquanto se avaliavam rotas seguras para cruzar a fronteira paraguaia. A situação representava uma mudança em relação à década anterior, quando havia conseguido residir em Buenos Aires com documentação válida e sem atenção policial relevante. Ao mesmo tempo, em Israel, desenvolviam-se processos que influenciariam de maneira direta o seu futuro. O Mossad, dirigido por Isser Harel, tinha historicamente centrado sua atividade em ameaças externas, mas a confirmação do paradeiro de Adolf Eichmann transformou a agenda da agência. A informação tinha chegado através de Lothar Hermann, um cidadão alemão radicado na Argentina, cuja filha tinha mantido contato com o filho de Eichmann. Após verificações iniciais, Harel determinou que a identificação era fiável e, com a aprovação do primeiro-ministro Ben-Gurion, começou a planejar uma operação para capturar o responsável pela logística do Holocausto. Durante a preparação da operação, surgiu a possibilidade de agir também contra Josef Mengele. Ao contrário de Eichmann, que utilizava o pseudônimo Ricardo Clement, Mengele constava em documentos oficiais desde 1956 com seu nome real,
e deslocava-se entre a Argentina e o Paraguai sem restrições aparentes. Essa circunstância transformou sua captura em um objetivo adicional, que, da perspectiva operacional, podia ser considerado viável, desde que não comprometesse a missão principal. No entanto, um erro inicial atrasou a operação. A primeira verificação no domicílio indicado por Hermann levou a descartar a informação devido à confusão com a identidade do proprietário. Este descuido adiou o acompanhamento de Eichmann por mais de um ano e permitiu que Mengele continuasse a deslocar-se entre ambos os países sem que existisse uma vigilância direta sobre o seu entorno. Não foi até abril de 1960 quando Harel decidiu supervisionar pessoalmente a operação. Em 11 de maio de 1960, uma equipe do Mossad capturou Eichmann em uma rua de San Fernando. Ele foi levado para uma casa segura, onde permaneceu sob guarda rigorosa. Enquanto os passos subsequentes eram organizados, Eichmann mencionou um endereço relacionado a Mengele, uma pensão em Vicente Lopes administrada por uma mulher alemã. Harel já conhecia esse endereço, mas a confirmação obtida durante os interrogatórios impulsionou novas verificações. O objetivo adicional colidia com a avaliação de vários agentes. Zvi Aharoni, principal responsável pelo monitoramento de Eichmann, advertiu que uma segunda operação em paralelo colocava em risco a extração do prisioneiro. A atividade em torno da pensão deveria ser mantida ao mínimo para evitar alertar as autoridades argentinas. No entanto, Harel considerou que a possibilidade de localizar Mengele era suficientemente relevante para dedicar recursos limitados, sempre subordinados à operação principal. Para avançar com a verificação, Harel incorporou Benjamin e Ada Efrat, israelenses residentes em Buenos Aires, cuja fluência em espanhol facilitava a infiltração. Junto com Meir Lavie, outro colaborador da equipe, vigiaram a pensão e registraram movimentos de residentes mediante câmeras ocultas. Nenhuma das pessoas observadas coincidia com o suspeito. A consulta indireta ao carteiro indicou que um homem com esse nome havia vivido ali, mas que havia abandonado a residência semanas antes. Harel decidiu ampliar a exploração para outros pontos relacionados à atividade laboral de Mengele na Argentina. Foi revisada uma oficina de peças mecânicas onde ele havia trabalhado sob a identidade de Helmut Gregor. A secretária negou conhecer essa pessoa ou ter registros relacionados. Embora o comportamento sugerisse reservas, não forneceu informações que permitissem continuar o acompanhamento. A equipe enfrentava limitações significativas. A maior parte dos recursos estava destinada a assegurar a saída de Eichmann do país, e os agentes com domínio adequado do idioma ou experiência em infiltração eram escassos. Diante disso, Harel solicitou reforços de Tel Aviv, incluindo membros de um comando especial capaz de agir diretamente sobre a pensão se surgisse uma pista sólida. O plano consistia em verificar a identidade de todos os residentes e, se encontrassem Mengele, transferi-lo para o avião que já estava previsto para evacuar Eichmann. Uma inspeção final descartou essa opção. Benjamin Efrat entrou na pensão passando-se por técnico em caldeiras. Os residentes atuais eram cidadãos americanos e não havia rastro do antigo hóspede. Paralelamente, Lavie fez uma chamada telefônica para a administradora, perguntando sobre antigos residentes. A ação, considerada imprudente por Harel, evidenciou que continuar pressionando essa linha de investigação podia gerar alertas desnecessárias. Com a janela operacional fechando, Harel admitiu que o objetivo secundário não podia continuar sem comprometer a extração principal. Segundo suas estimativas, Mengele havia deixado a pensão apenas semanas antes. Informes posteriores indicariam que já residia predominantemente no Paraguai desde maio de 1959 e que suas visitas a Buenos Aires se tinham tornado esporádicas, o que reforçava a dificuldade de localizá-lo em um ambiente urbano já vigiado. A operação contra Eichmann concluiu-se no dia 20 de maio de 1960, quando os agentes conseguiram embarcá-lo em um voo da El Al desde Ezeiza. Ele foi apresentado como um membro doente da tripulação, medicado com sedativos para evitar resistência e manter um perfil discreto durante o transporte.
A missão foi considerada um sucesso operativo e político para Israel. As repercussões diplomáticas se manifestaram de imediato. A Argentina denunciou oficialmente a Israel perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas, que no dia 5 de junho aprovou uma resolução condenando a violação de sua soberania. As tensões resultaram em distúrbios e ataques contra instituições judaicas em vários países sul-americanos. Em Buenos Aires, Montevidéu e outras capitais, foram registrados incidentes violentos que atingiram inclusive residências diplomáticas. No meio desse clima, o Mossad iniciou uma nova fase de busca centrada exclusivamente em Mengele. Foi criada uma unidade especial com base operativa em Paris e com Zvi Aharoni à frente. As equipes foram deslocadas para a Europa e América do Sul para rastrear movimentos de seus antigos protetores, revisar contatos familiares e penetrar em redes que ainda ofereciam apoio a fugitivos alemães. Esse esforço marcaria o início de uma perseguição prolongada, que, apesar de sua intensidade inicial, seria afetada por prioridades estratégicas cambiantes. Quando a operação do Mossad em Buenos Aires começava a concluir, Joseph Mengele já se tinha deslocado para o Paraguai, seguindo um plano desenhado pelo seu entorno. Federico Haase tinha gerido contactos com funcionários do regime de Alfredo Stroessner e organizado refúgios temporários em propriedades rurais destinadas a receber fugitivos europeus. A transferência foi realizada por etapas, iniciando com um movimento para a província de Misiones, no nordeste argentino, onde permaneceu em uma estância pertencente ao empresário alemão Alban Krug, conhecido por facilitar alojamento a alemães procurados pela Justiça Internacional. Desde Misiones, Mengele acessou a rotas que conectavam com áreas paraguaias de baixa vigilância. O regime de Stroessner mantinha vínculos pessoais e políticos com imigrantes alemães, o que permitia organizar entradas discretas sem controles rigorosos. Uma vez em território paraguaio, Mengele utilizou redes de apoio já estabelecidas por Haase e por residentes alemães que mantinham relações diretas com instituições do governo. Estas redes ofereciam transporte, documentação preliminar e hospedagem, evitando que sua presença despertasse suspeitas. Entre 1960 e 1961, Mengele se instalou em diferentes propriedades rurais enquanto avançavam os trâmites para obter cidadania paraguaia. O processo foi realizado com seu nome real e contou com o apoio de indivíduos com posições relevantes na administração pública. Alejandro von Eckstein atuou como intermediário junto ao Ministério do Interior, enquanto Werner Jung forneceu uma declaração testemunhal necessária para completar o processo. O procedimento avançou sem objeções significativas, refletindo um quadro legal flexível e uma coordenação favorável entre patrocinadores e autoridades. Em outubro de 1960, o Ministério do Interior paraguaio emitiu oficialmente a carteira de identidade em nome de Joseph Mengele. Pouco depois, obteve um certificado de boa conduta, requisito habitual para validar a naturalização. O processo foi ratificado pelo juiz Luiz Martínez Miltos, que aceitou a documentação apresentada e as declarações juramentadas entregues por seus patrocinadores. A ausência de um tratado de extradição entre o Paraguai e a Alemanha Ocidental reforçava de maneira prática a proteção que o Estado podia oferecer ao recém-naturalizado cidadão. Com documentação paraguaia, Mengele gerenciou a compra de um terreno no departamento de Alto Paraná, onde procurava estabelecer uma base mais estável do que as estâncias utilizadas até esse momento. A área oferecia baixa densidade populacional, acesso limitado a autoridades e uma rede de colônias agrícolas de origem europeia que davam cobertura a novos residentes sem investigar seus antecedentes. Durante esse período, a polícia da Baviera tentou confirmar seu paradeiro após a morte de seu pai em Günzburg, mas desistiu diante da impossibilidade de executar uma detenção em território estrangeiro. As primeiras consultas oficiais realizadas pela Alemanha Ocidental ao Paraguai também não produziram avanços. Quando um cônsul alemão solicitou revisar os registros locais, as autoridades paraguaias permitiram o acesso somente após retirarem informações sensíveis. A documentação disponível era mínima e não detalhava endereços nem atividades.
Estas ações refletiam uma cooperação limitada e um grau de proteção estatal que impedia qualquer avanço significativo pela via legal. O pedido de informação enviado pela Interpol encontrou obstáculos adicionais. A organização mantinha então uma postura restritiva em relação aos crimes vinculados ao período nazista, considerando-os de natureza política e, portanto, fora de sua competência operacional. Essa interpretação reduzia a possibilidade de gerar alertas internacionais e permitia que países como o Paraguai mantivessem uma margem ampla para gerenciar suas próprias decisões sobre residentes naturalizados. Na Europa, a Procuradoria Alemã voltou a impulsionar solicitações formais de extradição entre 1961 e 1963, mas o governo paraguaio respondeu reiterando que a legislação nacional impedia entregar cidadãos paraguaios. Além disso, considerava os crimes imputados como atos cometidos em contexto político, argumento suficiente para bloquear requerimentos sem entrar na análise penal. Embora os princípios de Nuremberg estabelecessem que os crimes contra a humanidade não podiam ser classificados como delitos políticos, o Paraguai mantinha-se dentro de sua própria normativa interna. Em Israel, o Mossad avaliou a possibilidade de uma operação encoberta em território paraguaio. No entanto, o país apresentava condições operacionais adversas: controle territorial centralizado pelo regime, presença militar notável e proteção ativa a certos residentes alemães. As probabilidades de sucesso eram baixas e os riscos diplomáticos consideravelmente maiores do que na Argentina. Sob essas condições, as tentativas iniciais de aproximação ficaram limitadas a verificações superficiais realizadas por agentes que viajavam com identidades encobertas. Os integrantes da unidade especial criada após a captura de Eichmann deslocaram-se para o Paraguai sob coberturas diversas, como historiadores ou representantes comerciais, mas não conseguiram aproximar-se ao núcleo de proteção que cercava Mengele. Qualquer consulta sobre alemães recém-chegados gerava desconfiança entre os residentes locais, o que dificultava a obtenção de informações. O acompanhamento direto tornava-se impraticável. Por volta de 1964, o ambiente que sustentava sua segurança começou a mostrar sinais de desgaste. A morte de figura-chave, combinada com investigações renovadas da Europa e movimentos judiciais que, embora não prosperassem, aumentavam a pressão sobre seu nome, levou a considerar alternativas fora do Paraguai. Apesar da proteção estatal, o aumento de solicitações internacionais e a possibilidade de mudanças políticas internas tornaram evidente que sua situação poderia mudar com relativa rapidez. No final desse ano, ele empreendeu a mudança para o Brasil. A viagem foi realizada por rotas terrestres utilizadas frequentemente por contrabandistas e migrantes irregulares, o que permitia evitar controles fronteiriços formais. O Brasil oferecia um ambiente geográfico amplo, comunidades rurais isoladas e uma presença significativa de emigrantes alemães, condições que permitiam estabelecer-se sem atrair atenção imediata. A partir desse momento, sua trajetória voltaria a depender de redes privadas mais do que da proteção direta de um Estado. A chegada de Joseph Mengele ao Brasil se deu através de rotas terrestres utilizadas por contrabandistas e imigrantes irregulares. Sua primeira parada foi São Paulo, centro industrial da América do Sul e cidade marcada por uma ampla imigração europeia que gerava espaços onde um estrangeiro poderia passar despercebido. Nesse ambiente, recebeu apoio imediato de Wolfgang Gerhard, alemão residente no Brasil desde o final dos anos 50 e figura ativa em círculos onde persistiam ideias nacional-socialistas. Gerhard ofereceu contatos, orientação territorial e acesso a redes locais acostumadas a receber fugitivos políticos e criminosos de guerra. Desde São Paulo, Mengele foi transferido para uma propriedade em Itapecerica, onde Gerhard o apresentou ao casal húngaro Geza e Gita Stammer. Os Stammer administravam uma fazenda em Nova Europa, localidade agrícola com presença notável de colonos alemães. Concordaram em hospedá-lo sob o nome de Peter Hochbichler, identidade que usou para justificar sua permanência na região. Ele se apresentou como cidadão suíço interessado na vida rural brasileira.
e disposto a colaborar em tarefas ligadas ao cuidado de animais e manutenção geral da propriedade. Em Nova Europa, sua integração resultou irregular. Embora tenha mostrado habilidade para intervir cirurgicamente em um bezerro e tenha trazido conhecimentos úteis em questões veterinárias, seu comportamento gerou dúvidas entre trabalhadores e vizinhos. Vestia-se de maneira formal, evitava aparecer sem chapéu e mostrava pouca habilidade em trabalhos agrícolas básicos. Seu sotaque, seu vocabulário técnico e sua formação cultural contrastavam com o perfil de um imigrante comum interessado em se dedicar a atividades rurais. Durante esses anos, o Brasil oferecia condições que favoreciam o ocultamento. O território extenso, a dispersão demográfica e a presença de comunidades estrangeiras com estruturas sociais próprias facilitavam a mobilidade sem registro preciso. No entanto, a estabilidade de Mengele com os Stammer começou a deteriorar-se quando o casal notou discrepâncias entre seu relato e sua conduta cotidiana. Revisões casuais de fotografias antigas e comentários de vizinhos sobre sua origem alemã contribuíram para aumentar a desconfiança. A verdadeira identidade do seu hóspede ficou clara quando Gitta Stammer encontrou uma imagem onde aparecia um médico da SS com traços semelhantes aos de Hochbichler. Após confrontá-lo, o casal optou por solicitar apoio a Wolfgang Gerhard, que coordenou medidas para reorganizar a situação. O aviso também chegou à Alemanha e Hans Sedlmayr viajou ao Brasil para avaliar alternativas, levar recursos e manter os vínculos necessários para sua proteção. A convivência se manteve, embora marcada por tensões crescentes. Em paralelo, o Mossad atravessava um período de mudanças. A unidade criada após a captura de Adolf Eichmann mantinha aberta a busca por Mengele, mas a falta de informações concretas impedia qualquer ação operacional. Desde Paris, Zvi Aharoni centralizava a coleta de relatórios procedentes da América Latina. Os agentes destacados viajavam ao Paraguai e Brasil com diferentes coberturas, como representantes comerciais ou assessores técnicos, mas não conseguiam identificar com precisão indivíduos de seu entorno nem localizá-lo fisicamente em nenhuma das localidades investigadas. A promotoria alemã também mantinha o expediente ativo, embora com resultados limitados. Os pedidos de cooperação dirigidos ao Paraguai continuavam sendo rejeitados por motivos legais e não havia evidências conclusivas que justificassem um pedido formal ao Brasil. Relatórios diplomáticos mencionavam a presença de alemães com passado militar em regiões rurais, mas nenhum fornecia dados verificáveis sobre seu paradeiro exato. As autoridades brasileiras, por sua vez, não mostravam interesse em iniciar investigações relacionadas com crimes cometidos na Europa 2 décadas atrás. Em Serra Negra, onde se instalou temporariamente junto aos Stammer, Mengele realizou trabalhos de carpintaria e manutenção geral. A zona montanhosa, menos povoada e com presença habitual de imigrantes europeus, oferecia um nível de anonimato maior do que o disponível em Nova Europa. Ainda assim, a convivência deteriorou-se de forma gradual. O casal optou por separar-se dele e retomou suas atividades sem manter contato posterior. A ruptura obrigou-o a buscar um novo espaço onde se estabelecer e reconfigurar sua rede de apoio. Nesse contexto, apareceram os Bossert, um casal austríaco residente no Brasil que aceitou hospedá-lo após receber referências através de intermediários alemães. Os Bossert viviam na periferia de São Paulo e possuíam uma rede social discreta, formada principalmente por imigrantes europeus com vida estabelecida no país desde há vários anos. Para Mengele, sua casa oferecia estabilidade em uma etapa marcada por deslocamentos repetidos. Os Bossert eram reservados, evitavam contatos desnecessários e mantinham uma vida doméstica ordenada que permitia incorporar um hóspede sem atrair atenção pública. Em meados da década de 60, a busca internacional perdeu intensidade. Em Israel, o Mossad redirecionou seus recursos para operações consideradas de segurança imediata, especialmente aquelas relacionadas à crescente tensão regional no Oriente Médio. A falta de fotografias recentes, sua mobilidade limitada às zonas rurais e a proteção de grupos de alemães expatriados
reduziram a probabilidade de localizá-lo com métodos convencionais. A operação foi arquivada em 1967 e nenhuma agência internacional assumiu um papel ativo em sua perseguição durante os anos seguintes. Com o passar do tempo, a integração de Mengele no ambiente dos Bossert se consolidou. Permaneceu no Brasil utilizando diferentes pseudônimos e reduzindo seus deslocamentos ao estritamente necessário, mantendo-se dentro de um círculo reduzido que evitava qualquer questionamento sobre sua identidade. A partir desse momento, sua trajetória seria definida por estadias prolongadas em ambientes rurais e por uma mobilidade limitada, condições que marcariam o início de sua última etapa na América do Sul. No início da década de 1970, Joseph Mengele residia em uma residência simples localizada nos arredores de São Paulo. Dependia economicamente da família Bossert e das remessas periódicas gerenciadas por Hans Sedlmayr desde a Alemanha. Seu estado de saúde mostrava deterioração progressiva, apresentava hipertensão, infecções recorrentes, problemas prostáticos e limitações de mobilidade que exigiam repouso frequente. A atividade diária se restringia a tarefas básicas, leitura e a elaboração de correspondência destinada aos seus contatos na Europa e no Brasil. Durante esses anos, aumentou a troca epistolar com sua família, particularmente com seu filho, Rolf. O registro documental conservado mostra uma comunicação sustentada, marcada por referências à sua situação material, ao seu isolamento e a assuntos administrativos relacionados a recursos econômicos enviados da Alemanha. Paralelamente, manteve contato regular com Sedlmayr, que continuou atuando como intermediário principal entre o fugitivo e a rede familiar associada à empresa Mengele & Söhne. Por volta de 1973, Mengele começou a organizar uma visita de seu filho adulto ao Brasil. As cartas enviadas à Europa incluíam instruções operacionais para minimizar riscos, como itinerários alternativos, recomendações para evitar deslocamentos previsíveis e sugestões sobre documentação necessária para atravessar os controles migratórios brasileiros. O planejamento incluiu comunicações a Sedlmayr e consultas sobre rotas aéreas disponíveis entre a Europa e a América do Sul. Rolf viajou finalmente em 1977. Os registros existentes indicam que chegou primeiro ao Rio de Janeiro e depois a São Paulo, onde foi transferido para a residência dos Bossert. A casa apresentava as características habituais de construções de baixos recursos na periferia paulista: chão sem acabamento, mobiliário básico e um espaço reduzido destinado a visitas. O encontro entre ambos ocorreu nesse contexto doméstico, sem presença de terceiros, e se prolongou durante aproximadamente 2 semanas. Durante a estadia, Rolf acompanhou seu pai em visitas a propriedades onde Mengele havia residido anteriormente, entre elas zonas rurais de Serra Negra e Caieiras. Também foi registrada uma deslocação à localidade costeira de Bertioga, situada a leste de São Paulo. Os testemunhos posteriores dos Bossert indicam que o fugitivo experimentou fadiga durante trajetos relativamente curtos e requeria períodos de descanso frequentes. As conversas mantidas entre pai e filho durante esses dias não foram registradas em detalhe, mas a documentação posterior confirma que não ocorreram desentendimentos nem incidentes de relevância operativa. A visita concluiu com o retorno de Rolf à Alemanha desde o aeroporto de São Paulo. Segundo a correspondência conservada, a viagem se desenrolou sem contratempos. Nos meses posteriores, Mengele expressou a Sedlmayr e aos Bossert sua intenção de manter comunicação regular com seu filho e continuou escrevendo cartas que refletiam preocupação por sua saúde e pela continuidade do apoio econômico que recebia desde a Europa. Entre 1977 e 1979, seu deterioro físico se acentuou. Apresentava episódios de fraqueza, perda de equilíbrio e dificuldades respiratórias associadas a quadros de hipertensão mal controlada. Wolfram e Liselotte Bossert assumiram tarefas cotidianas vinculadas ao seu cuidado, como a compra de medicamentos, o acompanhamento a consultas médicas locais e a supervisão de atividades domésticas.
A mobilidade do fugitivo foi progressivamente restringida aos arredores imediatos da residência. Em fevereiro de 1979, os Bossert convidaram Mengele para acompanhá-los à praia de Bertioga, onde uma família amiga lhes havia cedido temporariamente uma casa modesta próxima ao mar. Conforme consta nos relatórios elaborados após sua morte, chegaram ao local no dia 5 de fevereiro. Durante os dias seguintes, realizou caminhadas curtas pela praia e descansou no interior da casa devido ao clima quente. No dia 7 de fevereiro, após o meio-dia, entrou no mar acompanhado de Andreas Bossert, que se mantinha a curta distância. Minutos depois, Andreas advertiu que Mengele perdia coordenação nos movimentos e alertou seu pai. Wolfram Bossert entrou na água e conseguiu segurá-lo, enquanto ele se deslocava em direção à margem. Fez isso com assistência parcial das correntes favoráveis, já que o fugitivo não respondia de maneira eficaz às indicações. Uma vez na praia, várias pessoas colaboraram para transportar o corpo para uma zona segura. Um médico que se encontrava entre os presentes iniciou manobras de reanimação sem obter resposta. As autoridades locais foram notificadas ao anoitecer. A inspeção preliminar determinou que o falecimento ocorreu por asfixia por imersão, associada a um episódio de natureza neurológica. O corpo foi identificado nos documentos disponíveis sob o nome de Wolfgang Gerhard, identidade usada por Mengele no Brasil em seus últimos anos. A família Bossert assumiu as despesas funerárias e geriu o enterro no cemitério de Embu das Artes, sem notificação a autoridades estrangeiras. Com a sua morte, o fugitivo evitou comparecer perante um tribunal internacional. A ausência de verificação forense imediata prolongou o desconhecimento oficial sobre o seu paradeiro até meados da década seguinte, quando novas investigações permitiriam reconstruir o trecho final de sua vida e apontar o caminho para sua tumba no Brasil. Após a morte de Joseph Mengele, em fevereiro de 1979, seu corpo foi enterrado no cemitério de Embu das Artes, na periferia de São Paulo, sob o nome falso de Wolfgang Gerhard. Os Bossert se encarregaram de gerir a documentação necessária, apresentando às autoridades um certificado de óbito que descrevia um cidadão austríaco falecido por afogamento após sofrer uma apoplexia. O procedimento não chamou a atenção dos funcionários municipais, acostumados a registros de identidade confusos entre residentes estrangeiros de poucos recursos. O enterro foi realizado sem publicidade e sem participação de familiares da Alemanha. Durante os primeiros anos após o falecimento, nada indicava que a morte tivesse ocorrido. Os governos ocidentais continuavam operando sob a hipótese de que Mengele ainda estava vivo e oculto em algum ponto da América do Sul. Relatórios provenientes do Paraguai, Bolívia, Uruguai e até mesmo do Chile mencionavam a presença ocasional de um homem alemão de idade avançada, associado a identidades falsas. Nenhum destes relatos foi corroborado. A ausência de confirmação, somada a décadas de evasão bem-sucedida, contribuiu para manter o mito de que o médico de Auschwitz continuava se movendo com a mesma impunidade que havia caracterizado sua fuga desde 1945. No início dos anos 80, a busca apresentou poucos avanços significativos. As autoridades da Alemanha Ocidental mantinham o processo aberto, mas as pistas eram escassas e grande parte dos recursos era destinada a outras prioridades judiciais. Nos Estados Unidos, o Escritório de Investigações Especiais, OSI, criado para perseguir criminosos nazistas residentes em seu território, não tinha competências para atuar no exterior, além de tarefas de coordenação. Em Israel, o Mossad havia arquivado oficialmente a operação desde o final dos anos 60 e não mostrou sinais de reativá-la. O interesse internacional ressurgiu em 1985, com o 40º aniversário da libertação de Auschwitz. Em Jerusalém, foi organizado um julgamento simbólico perante centenas de presentes, incluindo mais de uma centena de sobreviventes que relataram os abusos sofridos em experimentos médicos e as seleções realizadas na rampa. Este ato, sem efeito jurídico direto, teve uma incidência considerável na opinião pública e pressionou os governos a retomarem com maior rigor a busca.
Paralelamente, Simon Wiesenthal e o Centro de Documentação de Viena aumentaram a difusão de relatórios sobre possíveis paradeiros. Wiesenthal insistia em que Mengele havia sido visto no Paraguai e que continuava a receber proteção estatal. A pressão mediática impulsionou a Alemanha Ocidental, os Estados Unidos e Israel a formarem um grupo de trabalho conjunto. Esta equipe começou a revisar informações acumuladas desde os anos 50, depurando depoimentos contraditórios e analisando movimentos financeiros vinculados à família Mengele. No final de abril de 1985, ocorreu a virada decisiva. Em Munique, Hans Sedlmayr, antigo administrador financeiro da família Mengele e peça-chave em seu apoio econômico durante décadas, fez comentários em uma conversa privada que foram interpretados como indícios de que o fugitivo havia morrido anos atrás. A pessoa que ouviu a conversa entrou em contato com as autoridades. A promotoria de Frankfurt emitiu imediatamente uma ordem de busca para a residência de Sedlmayr. A operação foi mantida em estrita reserva para evitar vazamentos, problema que havia frustrado tentativas anteriores. Em 1 de maio de 1985, a Polícia Federal, BKA, executou a ordem. Durante a inspeção, encontraram correspondência enviada do Brasil por Peter Hochbichler e Wolfgang Gerhard, identidades utilizadas por Mengele. As cartas incluíam detalhes sobre seu estado de saúde, referências a estâncias rurais e agradecimentos por envios de dinheiro. Também foi encontrado um pequeno arquivo com endereços e nomes vinculados à Alemanha, Paraguai e Brasil. Entre eles, figuravam dados que apontavam diretamente para os Bossert e para residências vinculadas ao entorno de Wolfgang Gerhard, falecido em 1978 e cuja identidade Mengele havia adotado para facilitar trâmites. Com esta informação, a promotoria alemã notificou as autoridades brasileiras. A Polícia Federal do Brasil atribuiu o caso ao delegado Romeu Tuma, experiente em investigações de crimes estrangeiros. Tuma convocou os Bossert e, após uma primeira negativa, ordenou uma busca na residência. A busca revelou documentos pessoais, fotografias e objetos que o fugitivo havia deixado para trás. Entre as descobertas estava um caderno com anotações médicas, assim como um pequeno arquivo com notas escritas em alemão. Com as provas reunidas, os Bossert admitiram que Mengele tinha vivido com eles durante muitos anos e que tinha falecido em 1979 enquanto nadava em Bertioga. Também forneceram o local exato de enterramento. A confirmação gerou interesse imediato entre meios de comunicação brasileiros e internacionais. 6 de junho de 1985, uma equipe de especialistas supervisionada pela Polícia de São Paulo procedeu à exumação do corpo registrado como Wolfgang Gerhard. O processo foi documentado extensivamente pela imprensa. Os restos extraídos consistiam em um esqueleto completo, relativamente bem conservado para as condições da região. A primeira avaliação ficou a cargo de peritos brasileiros, que comunicaram à Alemanha a necessidade de uma equipe forense internacional. Em resposta, chegaram especialistas da Alemanha, Israel e Estados Unidos. A composição do grupo refletia a intenção de obter uma verificação técnica baseada em múltiplas disciplinas. A equipe incluía antropólogos forenses, dentistas especializados em identificação post-mortem e radiologistas. As verificações iniciais se concentraram na estrutura óssea. A análise antropométrica comparou medidas cranianas e proporções de membros com registros médicos do período em que Mengele serviu nas SS. Os resultados preliminares indicaram coincidências relevantes. O esqueleto mostrava uma estatura aproximada de 1,73 m, compatível com registros conhecidos. Além disso, observou-se uma ligeira escoliose lombar, condição mencionada em um relatório médico alemão do pós-guerra. Uma das análises mais conclusivas foi a odontológica. A comparação de peças dentárias com radiografias antigas, obtidas em arquivos militares alemães, revelou padrões coincidentes em várias restaurações e na posição particular de pré-molares e molares. O exame radiológico do crânio permitiu ainda a sobreposição fotográfica, técnica que consistia em colocar imagens frontais e laterais do crânio sobre fotografias históricas do fugitivo.
A coincidência de pontos de referência ósseos foi considerada significativa pelos especialistas. Após semanas de avaliações, os especialistas emitiram em 1985 um relatório conjunto. Concluíram que, com alto grau de probabilidade, os restos correspondiam a Joseph Mengele. Esta conclusão foi apresentada em conferências de imprensa em São Paulo e Frankfurt. Apesar disso, persistiu uma margem de dúvida derivada das limitações técnicas da época, particularmente na impossibilidade de realizar análises genéticas completas, capazes de estabelecer uma identificação definitiva. Durante os anos seguintes, os restos ficaram sob custódia na Universidade de São Paulo, onde foram conservados em condições adequadas para futuros testes. Em 1992, com a consolidação de técnicas de análise de ADN mitocondrial e nuclear, iniciou-se um novo procedimento técnico. Amostras ósseas foram enviadas a um laboratório britânico especializado em genética forense. Para a comparação, a família Mengele concordou em fornecer amostras biológicas, incluindo sangue do filho de Joseph, Rolf Mengele, e de outros parentes consanguíneos. O procedimento foi complexo devido à degradação do material genético causada por mais de uma década sob condições tropicais. Foram empregadas técnicas de extração avançadas que permitiam recuperar fragmentos mínimos. Uma vez obtidas as sequências úteis, procedeu-se a compará-las com as amostras de referência. A análise indicou coincidências com um percentual de certeza superior a 99,9%. Os relatórios finais, revisados por laboratórios independentes, confirmaram a identidade sem sombra de dúvida. O anúncio oficial foi feito no mesmo ano. A confirmação encerrou definitivamente a investigação internacional que havia permanecido aberta durante quase 50 anos. A partir de então, os restos de Joseph Mengele foram conservados exclusivamente para fins acadêmicos, usados em faculdades de medicina para estudos forenses. A confirmação de sua morte gerou análises em múltiplos estados envolvidos. Para a Alemanha, significou o fechamento de um caso que expôs fraquezas na coordenação judicial do pós-guerra. Em Israel, reativou o debate sobre as prioridades operacionais do Mossad nos anos 50 e 60. Para os Estados Unidos, evidenciou os limites da cooperação entre agências quando não existia jurisdição direta. Entre sobreviventes e organizações de memória do Holocausto, a notícia foi recebida com sentimentos contraditórios. Não existia possibilidade de levá-lo perante um tribunal, mas, pelo menos, o seu falecimento tinha sido verificado com rigor científico. O caso de Mengele reforçou discussões sobre justiça internacional, extradições e responsabilidades estatais na proteção de criminosos de guerra. A perseguição póstuma de Joseph Mengele revelou uma combinação de falhas estruturais, obstáculos políticos e limitações da cooperação multinacional. Sua morte em liberdade simbolizou as deficiências de um sistema internacional incapaz de coordenar vontades estatais durante décadas. A exumação e a identificação genética puseram fim a uma busca marcada por vazamentos, atrasos e oportunidades perdidas. Com isso, fechou-se um dos capítulos mais extensos de impunidade do pós-guerra, deixando como única certeza que a verificação científica, mais do que a ação judicial ou diplomática, foi o que permitiu reconstruir a verdade final sobre o destino do médico de Auschwitz.